Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai falar sobre mais um padrão de fundo histórico do Bitcoin no gráfico mensal. A gente vai ver que o passado mostrou um padrão muito claro nos dois últimos fundos que a gente teve e por enquanto nós estamos nos encaminhando igualmente como foi no passado para mais uma vez repetir isso. Então vamos dar uma olhada, vamos ver as possibilidades, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem lives e vídeos exclusivos para os membros, além de um acompanhamento quase que diário por algum membro da liga, sempre do que tá rolando no mercado cripto. Então, caso você tenha interesse, o link tá na descrição do vídeo, mas vamos agora direto para os gráficos. Aqui a gente tem o gráfico mensal do Bitcoin e hoje a gente vai ver mais um padrão de fundo histórico do Bitcoin. Vocês sabem que eu tenho acompanhado e mapeado o padrão de fundo histórico do Bitcoin por diversos indicadores, todos têm confluência entre si, de que a gente ainda poderia ter mais um espaço para queda, mas não deixa de ser um momento interessante para você estar acumulando. A gente vai falar sobre bastante isso hoje e também, principalmente, eu mostrei para vocês os padrões que cravaram os fundos do Bitcoin no gráfico semanal. Já mostrei para vocês em relação ao Fair Value, já mostrei para você o cruzamento da média de 21 com a média móvel de 100 e já mostrei para vocês o fundo em relação à média móvel de 100 e também a média móvel de 200. Hoje a gente vai ver um padrão de fundo, só que no gráfico mensal do Bitcoin, então vai ser aí praticamente o quarto padrão de fundo que a gente tenta identificar no gráfico, lembrando que por mais que a gente estude aqui os ciclos do Bitcoin, a gente não opera, eu particularmente não opero o ciclo do Bitcoin. O que eu opero, a minha estratégia é o Dollar Cost Average com intensidade, eu faço acompanhamento mais a fundo no clube de membros e também explico ela por completo no curso. Mas vamos começar aqui, eu vou adicionar a média móvel de 21 períodos aqui no gráfico mensal do Bitcoin. Então a primeira coisa que a gente nota aqui é um padrão muito claro. A gente teve aqui os dois topos de 2013, a gente teve aqui também o topo de 2017. Se a gente só olhar para uma média, uma simples média móvel, a gente consegue identificar um padrão muito claro. Sempre após o topo final do Bitcoin, sempre que o Bitcoin faz o topo do seu ciclo, os fundos são formados aqui abaixo da média móvel de 21, aqui nesse momento. E também aqui nesse momento. Os dois fundos foram formados abaixo dessa média móvel. Só que mais importante que isso é que sempre então, depois que o Bitcoin faz seu topo, a gente nota que isso aqui é uma clara zona de acumulação, uma clara zona muito boa de acumulação. Sempre quem acumulou aqui nesses preços durante todo esse período aqui e também durante todo esse período aqui, foi um excelente preço pro próximo ciclo. Por mais que você não tenha cravado o fundo, ninguém crava fundo. Quem cravou o fundo deu sorte. Ninguém sabe exatamente qual é o fundo exato. O que você tem que identificar são bons pontos de acumulação. E aqui a gente consegue identificar muito claramente isso. Sempre que o preço ele cai abaixo aqui da média móvel de 21, a gente tem bons pontos de acumulação para o próximo ciclo. Por mais que às vezes o preço varia bastante abaixo da média móvel de 21. Porque se você pegar aqui, por exemplo, no primeiro ciclo, o Bitcoin rompeu a média móvel de 21, só que ele foi fazer o seu fundo aqui em 55% abaixo da média móvel de 21. No segundo fundo, a gente vê que o Bitcoin rompeu aqui a média móvel de 21 e variou aqui, foi fazer seu fundo mesmo 47% abaixo da média móvel de 21. Então a gente nota que o Bitcoin ele cai em torno de 50% ainda da média móvel de 21. O preço ele fica variando aqui embaixo, só que, e isso é sempre muito importante, eu gosto muito de frisar isso, porque algumas pessoas não conseguem entender a dinâmica de por que fazer um Dollar Cost Average agora por intensidade, se teoricamente a maior probabilidade é da gente ter mais queda. Primeiro, porque não necessariamente passado vai se repetir no futuro. Não necessariamente só porque a maior probabilidade é de mais queda que a gente vai ter mais queda. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é que a história já está aí para provar. Você que faz o Dollar Cost Average, você fica protegido das variações do Bitcoin. Se a gente identificou que tudo isso aqui é uma boa zona de acumulação, importa se a gente fez o Dollar Cost Average aqui a partir de $5.000, foi pegando 4, 3, 3, 4, 4, 4,5, 5, 6...
Isso importa atualmente quem acumulou durante tudo isso aqui numa estratégia bem definida, tá com preço médio ali 5, 4, 3, comprou a 6. Isso importa quando o Bitcoin chegou no seu topo em 69 mil dólares aqui no topo atual, o último topo que a gente teve, se seu preço médio era 3, 4, 5, não importa. O que importa é que você fez a acumulação, que eu chamo de acumulação de uma vida. Você acumulou numa fase boa, você não sabe qual o fundo, ninguém sabe qual é o fundo do Bitcoin. Então, o importante é você fazer uma acumulação em fases que você identifica que claramente, historicamente, foram boas zonas de acumulação. A gente já está nessa fase esse mês. No mês passado, vocês notam aqui que a gente esboçou um rompimento, e agora a gente vai entrar mais no período que a gente está agora, mas é sempre importante a gente lembrar tudo isso que eu falei nesse vídeo, porque muitas pessoas ficam presas a isso e não conseguem entender a dinâmica de que, cara, é muito improvável que você vá cravar o fundo. Por isso você precisa ter uma estratégia bem definida para fazer uma acumulação aqui de uma vida que, se o Bitcoin repetir o passado e a gente vê valor no Bitcoin, a gente entende a revolução que ele se propõe a fazer e a gente entende que o ciclo ele vai se dar de novo depois do halving de 2024, você vai ter feito uma boa acumulação. Você precisa identificar os bons pontos de acumulação e não necessariamente comprar fundo, cravar o fundo. Então, voltando agora para onde a gente vê que a gente está abaixo da média móvel de 21 aqui no gráfico mensal. A gente esboçou fazer esse rompimento no mês passado, aqui no mês de abril, e vocês notam que esse mês a gente está confirmando aí esse rompimento. Não se prendam muito a preço aqui, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, no momento que vocês estiverem vendo pode estar um pouco diferente, mas como é totalmente longo prazo que a gente está falando aqui, não interfere o mesmo raciocínio. Então a gente fez o rompimento da média móvel de 21. Se a história se repetir, pode ser que a gente veja aí o Bitcoin caindo aí pelo menos uns 40% dessa média móvel de 21, porque vocês notaram que do primeiro fundo para o segundo ele diminuiu um pouco a queda, o primeiro foi 50 e pouco, o segundo já foi 47, o terceiro de repente indo nos 40, vai dar aí pelo menos um Bitcoin em torno de 22, 23 mil dólares. Então esse é o primeiro padrão mais brusco, a gente pode dizer assim, o Bitcoin vai cair mais ou menos aí 40, 45 da média móvel de 21 quando ele faz o rompimento. Então se o rompimento for confirmado esse mês, a gente chega aqui mais ou menos em uns 23, 22 mil dólares, porque foi assim no passado. Vocês notam aqui que quando ocorre o rompimento, por mais que ele tenha brigado aqui no primeiro fundo, como vocês notam, sempre que ele fez o rompimento, ele retesta aqui e depois vai fazer seu fundo. Aqui também, aqui foi até mais direto, fez o rompimento, aqui mês seguinte fez seu fundo. Então o rompimento, ele sempre que ele acontece, o Bitcoin faz o fundo um mês ou alguns meses depois, e esse fundo geralmente ele em torno de 50% mais baixo do rompimento. Então a primeira parte desse vídeo foi para a gente identificar que por esse estudo já estamos em uma boa fase de acumulação, por mais que o Bitcoin ele venha bater aqui como no passado 23, 22, 20 mil dólares, por mais que ele faça esse movimento aqui igual ele fez no passado, a média móvel de 21 ela vai continuar aqui e a gente vai ter aqui uma excelente fase de acumulação se o passado se repetir. Não importa exatamente se a gente vai cravar o fundo ou não, importa que lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver, caraca, como é que eu não vi que isso aqui era uma fase de acumulação clara? Fiquei esperando o fundo, ou achei isso, achei aquilo, e acabei desviando do foco principal, que é acumular. Assim como a gente fala hoje, desse momento aqui em 2018-19. Quem acumulou aqui, quem fez seu dollar cost average, quem traçou sua estratégia bem definida aqui, com certeza está sorrindo à toa esse dia. Vocês notam aqui que foi uma fase clara de acumulação. Então não importa muito, mais uma vez, não se prendam muito a preço. É muito difícil e improvável cravar fundos. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?